Imagine um grupo de pessoas individualistas dividindo uma mesma igreja. Imagine um grupo de pessoas individualistas dividindo a liderança de um mesmo grupo. Imagine um grupo de pessoas individualistas que levam a cabo até o fim das consequências o seu direito de opinião. Imaginem todas elas compartilhando de uma mesma visão. Seja no trabalho, seja na escola, na igreja, ou seja em qualquer outro meio que você está inserido. Temos um problema aí. E eu quero só explicar um pouquinho a minha visão e o que a ciência também fala de individualidade. Individualidade vai dizer que é uma ponte que faz você enxergar o outro como um indivíduo. A individualidade, gente, ela não faz acepção de pessoas. Se você é alguém que valoriza a tua individualidade, ao mesmo tempo você é alguém que valoriza a individualidade, a diferença do outro, o olho castanho do olho azul, o dom de falar em línguas daquele que sabe jogar futebol bem. Então você não toca em termos de eu sou o melhor, porque o ser humano que se entende como um indivíduo, que sabe que tem características peculiares e enfim, dons diferentes dos outros, ele também entende o outro como parte do mesmo. Então a individualidade ela não anula o senso de responsabilidade com o grupo. Você se entende como parte desse grupo e você dá o teu melhor para aquele grupo. Um ser humano que hoje se compreende como um indivíduo e sabe da individualidade que tem e ao mesmo tempo é maduro, ele não se isola, mesmo ele sendo diferente. Agora olha o contraponto. A ciência, ela não é só cientista, mas ela é uma pedagoga também. Ruth Rocha. Se você já fez o ensino fundamental aí, você provavelmente passou por vários livros da Ruth Rocha aí. E a Ruth Rocha fala algumas coisas sobre o individualismo, é muito legal. Ela fala que o individualismo ele é nocivo para a sociedade, porque o ser humano ele olha para o seu próprio interesse, ele olha para o seu próprio umbigo, ele não se importa com os demais. Ele é uma pessoa diferente dos outros, como todos nós somos. Ele não precisa gostar do verde, do amarelo, ele tem a opinião dele de que o preto é o melhor, mas ele tem um problema. Se o preto é melhor para mim, tem que ser o melhor para todo mundo. Esse é um ser humano individualista. O segundo ponto que Ruth Rocha levanta é o indivíduo é o fim em si mesmo. E se você gosta de leituras contemporâneas, você vai ver que muitos dos autores aí que escrevem livros, e inclusive cristãos fazem isso, exaltam-se acima de outros. É um cuidado que eu preciso dar uma olhada com calma para isso, porque é uma faceta muito individualista do mundo. Se eu sou o fim em mim mesmo, logo você não é o fim. Logo o grupo não é o fim. Logo eu preciso valer a minha opinião. Desculpa a palavra, mas a frase clássica do individualista de plantão é dane-se os outros. Eu vou fazer porque eu quero. E no momento que você fala dane-se os outros porque eu vou fazer o que eu quero, aí eu tenho um problema. Aí eu tenho uma questão danosa para o grupo. E por fim, gente, a Ruth Rocha não é cristã, ela não vai falar isso, mas é uma pontuação minha. Não é um conceito cristão. Individualismo não é um conceito cristão, porque a Bíblia fala do coletivo, sim. A Bíblia fala do individual, sim. Fala que cada ser humano é diferente um do outro, sim. Mas o viver em unidade, o viver a beleza da explosão de cores, que é o Evangelho, a verdade do Evangelho, viver a dinâmica de uma igreja que ela é inclusiva para todas as idades, para todas as raças. Então, o individualismo não tem lugar na Bíblia. E se você curte aí ter filhos, ou ter sobrinhos, ou ter irmãos, você vai ver muito que o individualista se aplica muito como uma criança. Acho que faz parte do processo de criação e de desenvolvimento intelectual de uma criança. Ela passa por fases. A fase do que ela não enxerga nada, né, que ela só se alimenta. A fase do que ela começa, então, a se desenvolver como ser humano e gosta muito de tomar posse das coisas e não dividir nada com ninguém. O problema é que a criança precisa amadurecer, ela precisa ter um pouquinho mais de coletivo na vida dela, senão ela acaba sendo uma criança eterna. E por último, países que não são coletivistas, países individualistas, têm a propensão de ser um pouquinho mais, ou muito mais, em alguns casos, corruptos do que os outros. Porque se um governo olha para si mesmo e tem vários
seres humanos individualistas ali, nada mais natural do que governar pensando em si próprio. E aí, gente, eu não estou falando de Bolsonaro, nem de Haddad, nem estou falando da rainha da Inglaterra, eu estou falando do mundo. É assim na história, foi assim em Roma, com os romanos, é assim na Rússia e com o Brasil também, com o Chile, com a Argentina. Seres humanos individualistas, quando tomam poder, têm a tendência de fazer tudo pensando em si. Imagina se você tem na tua igreja alguém que é individualista e que quer tomar posse de alguma coisa. Ou no teu grupo de jovens, de juventude, você tem alguém individualista coordenando tudo. A tendência é o individualista se isolar do grupo. E ele faz isso como? De uma maneira bem similar ao que a gente acontece na vida diária. Você tenta combater argumentos. Ou se você não consegue combater argumentos, você combate a pessoa. E aí, entre mortos e feridos, vão ver quem vence e o que sobrar do grupo me acompanha. Aí você tem igrejas nascendo, a cada semana uma igreja diferente. Eu quero contar uma história para vocês, que vocês talvez já conheçam, mas para a gente poder bater um papo bem bíblico, então, justamente de um contraponto que nasce na história da igreja entre os dois, hoje, pilares que nós temos, Pedro e Paulo. Então, temos dois nomes aqui de peso, duas pessoas que montaram aí o que a gente hoje entende como, enfim, missão, evangelho. Pedro e Paulo foram duas pessoas aí que levaram a cabo a verdade do evangelho. E eu quero ler essa história em Gálatas 2, um pedaço dela, o resto a gente conversa. Vou ler aqui para vocês. Se você tiver aí, acompanha também Gálatas 2, a partir do versículo 9. A carta de Gálatas foi escrita, então, por Paulo. É uma carta que ele escreve para esse povo que estava vivendo uma realidade de quase que na época a gente poderia chamar quase que de pós-verdade também. Afinal, eles estavam vivendo algo que, aí, eu aceitei a fé em Jesus, aceitei a fé cristã, eu preciso me tornar um judeu agora? Eu não sou judeu, eu sou de outra raça, de outra nacionalidade, não tem como. Eu preciso me circuncidar, tem que fazer algum ritual para me tornar. Então estava essa briga aí. Paulo, ele não era adepto desse entendimento. Paulo percebia que se você aceitasse a fé em Cristo e, de fato, a verdade do evangelho, aquilo ali bastava para te libertar. Já tinha um grupo que acabava não indo nessa onda aqui. E todos eles faziam parte da mesma visão de reino. E olha o que Paulo diz num dos encontros que eles tiveram. Então, logo, ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus, reconhecendo que Deus tinha me chamado para o ministério aos demais povos. E eles continuavam alcançando os judeus. Apenas acrescentaram um pedido a mim, que me lembrasse dos pobres, e é o meu desejo profundo até hoje. Depois disso, Pedro veio até Antioquia e eu acabei tendo que confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago, no caso, irmão de Jesus, um dos três, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Lembra dessa história aí? Esse era o Tiago, um dos grandes aí. Então, pessoas da parte de Tiago chegaram a Antioquia. Pedro comia normalmente com os que não eram judeus, mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, Pedro começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu àquela hipocrisia. Até mesmo Barnabé, meu companheiro. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a verdadeira mensagem do evangelho, contestei Pedro na frente de todos. Se você que é judeu, Pedro, não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito você tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos, só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Um pedaço da história só, mas o arcabouço dela, se você ler Atos, vai ter ela na íntegra. Havia aqui duas
linhas de pensamento. Uma delas é: vamos levar o evangelho para os não luteranos? Vamos levar o evangelho para os não luteranos. Já tem gente fazendo isso. Paulo já está fazendo. Tá, mas espera aí, vamos levar o evangelho para os não luteranos, mas eles têm que se tornar luteranos, então. Participando das nossas crenças, do nosso jeito de ver, o nosso jeito de pensar. Isso levou aos dois a uma contenda pública aqui. Eu queria só levantar uma questão do tipo que, para mim, durante a minha juventude, eu entendia Paulo como o arrogante, sabe? Aquele cara que, caramba, Pedro era o cara que estava ao lado de Jesus o tempo todo. E Paulo, o novato ali, chega e aponta o dedo na cara de Pedro, na frente dos outros, e levanta essa questão na frente de todo mundo, meio que, na minha interpretação, desmoralizando Pedro. Eu levei alguns anos, gente, foi mais de uma década para conseguir, de fato, entender o texto. E não é por falta de mensagens de culto, porque muitos pastores já levavam essa mensagem no culto, mas meu coração precisava entender ela de uma forma que é a verdade do Evangelho. Então é difícil para um individualista como eu entender a briga dos dois sem levar em conta o meu individualismo. Então eu tomava o partido de Pedro, dizendo que Paulo era o arrogante na história. Depois a minha cabeça então mudou, eu comecei a entender melhor a história. Não, então Paulo estava certo. Paulo estava fazendo aquilo porque Pedro estava em pecado. E hoje eu quero falar com vocês de uma forma que mudou o meu jeito de pensar. Os dois estavam certos. E os dois estavam ali olhando para a visão de reino, ou seja, as pessoas não precisam se tornar luteranas. Elas precisam crer em Jesus. A salvação delas depende disso. Se vai ser do meu jeito luterano de ser ou não, é uma outra história. O Evangelho vai dizer que não precisa. Por que eu estou levantando essa história, gente? Porque para mim fica muito evidente aqui alguns pontos. Primeiro, Pedro não sabia ler, provavelmente não, nunca foi instruído nisso. Pedro era pescador quando foi chamado. Pedro não era um intelectual, ele conhecia Jesus por ter vivido com Jesus. Paulo, pelo contrário, o cara tinha sido instruído por os melhores professores da época, Gamaliel. Paulo era um intelectual, o cara que gostava muito de leis, e ele era um judeu de carteirinha, a um ponto de perseguir a igreja logo no início, enquanto ele era chamado de Saulo. Depois vocês leiam lá Atos, vocês vão ver a conversão de Saulo, ele virou Paulo. Quer dizer, Paulo era esse cara. E Paulo foi o cara que evangelizou, muito mais do que os outros 11 apóstolos, 12, depois que Judas se matou, colocaram um outro no lugar. Paulo evangelizou sozinho mais do que os 12 apóstolos juntos. Então Paulo era o estrela de um lado e Pedro era o estrela do outro. E esses caras têm um confronto muito bacana aqui, por conta da verdade do Evangelho. E algumas conclusões que eu tiro desse texto e que eu gostaria de deixar para vocês essa noite é: como é que você lida com pessoas que pensam diferente de você? Primeiro, se você é um individualista, a tendência é você querer tirar essa outra pessoa do teu caminho para fazer valer a tua vontade. E se você é um individualista com uma personalidade do tipo do Paulo, uma pessoa inteligente, uma pessoa que é bem instruída, talvez você já tenha uma faculdade ou está na tua segunda faculdade, você tem um conteúdo teórico muito bom, você tem uma prática muito boa, mas se o teu coração é um coração individualista, a tendência é você falar mal de Pedro pelas costas. E você deixar Pedro sendo o mal, para você parecer bem. Se você tem uma personalidade um pouquinho mais parecida com a de Pedro, uma personalidade explosiva também, uma personalidade de brigar, de dizer: Jesus, eu quero caminhar em cima das águas, tu está caminhando, eu também quero. Se tu quer uma pessoa parecida com Pedro, no sentido de: não, ninguém vai te crucificar, não, vamos cortar as orelhas de todos os soldados aqui, vamos matar todo mundo. Se tu é uma pessoa explosiva, a tua tendência é: galera, que se exploda aquele Paulo, vamos seguir com a nossa igreja aqui e vamos estar de boa. Vamos abrir uma outra JEC em outro bairro? Aí não pode ser C, né, por causa do bairro, mas vamos dar um outro nome aqui. Vamos abrir uma outra JE. É assim que tem funcionado ao longo da nossa história. Mas a maturidade bíblica dos dois nos ensina, primeiro, por que Paulo confronta Pedro na frente dos outros?
Não foi para botar o dedo na cara dele e tentar estragar a imagem de Pedro na frente dos outros, não. O que eu entendo aqui é que duas coisas. Primeiro, Paulo estava disposto a confrontar em amor, mesmo que as palavras aqui pareçam não muito amorosas, mas Paulo confronta em amor. Paulo não quer sair debaixo da autoridade de Pedro, porque ao ponto de ele conversar com Pedro, depois você vai ler Atos e você vai entender a história. Há uma viagem longa que Paulo também faz para Jerusalém, para lá então fazer um relato do que Paulo estava fazendo, ou seja, Paulo estava se submetendo à autoridade de Pedro. Só que ele sabia que Pedro, importante como ele era, ele não podia ter uma dupla, sei lá qual é a palavra aqui. Pedro tinha que estar consciente do que estava fazendo. E nesse confronto dos dois, para mim, fica algumas coisas bem evidentes aqui. Lidar com um problema na igreja, você precisa primeiro olhar para si e tentar se descobrir. Você é um ser humano que valoriza a tua individualidade ou será que você é um individualista? Se você é um individualista, você precisa amadurecer, senão o teu grupo vai sucumbir. E ele vai sucumbir sob a tua liderança. Ah, Jonathan, eu não sou líder. Não sou líder do grupo. O líder do grupo aqui é o Arthur, não sou eu. Deixa o Arthur e o Joelson resolver os problemas do grupo aqui. Eu sou só alguém. Você não é só alguém. Você é alguém que Deus olha com carinho, olha com... Você tem um teu dom específico que o Arthur e o Joelson não têm. A nossa tarefa, então, enquanto igreja, é olhar para cada um de nós, entender a nossa individualidade. Entender como o outro podem servir no mesmo grupo. Pedro e Paulo, eles nos ensinam isso. Eles nos dizem que a individualidade ela precisa ser respeitada. O individualismo rejeitado. Eu não posso aceitar alguém que vive o individualismo. Agora, como confronto é uma outra história, não vamos abordar isso, mas a dica de Paulo aqui é fundamental. Olhar para a Bíblia e eu aprendo com ela isso. De Paulo, na humildade de Paulo, do jeito de Paulo, talvez a rispidez de Paulo, confrontar Pedro, porque ele sabia, Pedro, a verdade do evangelho é não existe acepção de pessoas, não existe diferenças, todos devem ser aceitos. E Paulo queria uma posição. Eu gostaria, gente, de orar com vocês sobre isso, porque quando eu olho para essa oração de Jesus, por que a verdade do evangelho é fundamental? Porque Jesus resume toda a lei em 2 versículos: amar a Deus e amar ao próximo. Percebe que Jesus não está colocando ali, você precisa se amar. Já está intrínseco ali. É amar a Deus e amar o próximo como você já se ama. Então nós já somos seres humanos que nos amam. O egoísmo é nato nosso. Nós olhamos para nós e pensamos bem de nós. Até a pessoa mais depressiva, que eu falo com conhecimento de causa, até o depressivo, ele é egoísta. Porque, no fundo, eu, na minha época de depressão e remédio e isolamento e tal, e eu ficava naquela, mas eu queria que os outros olhassem para mim com cuidado. E quando os outros olhavam para mim com cuidado, eu rejeitava os outros. Porque estavam ferindo o meu isolamento. Então, eu não excluo você, porque se a tua personalidade é mais calada, é mais introvertida, o egoísmo ele é nato do ser humano, extrovertido ou do introvertido. Alguns demonstram mais, outros menos. Mas o teu egoísmo deve ser rejeitado. O teu egoísmo é pecado. O teu egoísmo ele não tem lugar dentro de um grupo cristão. O teu egoísmo não tem lugar dentro de uma igreja. E quando Jesus fala nessa oração, eu oro, Jesus está falando com Deus ali. É meio que ele falando com ele mesmo, né? Uma coisa muito louca aqui. Jesus falando com Deus. E dizendo, Deus, ó, eu estou pedindo. E eu estou orando não só por eles, mas os que vão vir a crer por meio deles, por intermédio deles. Para que todos eles sejam um, Pai, como eu sou em ti e tu é em mim. Para que todos eles sejam um. Para que o mundo saiba que você me enviou. Eu tenho certeza que essa oração foi o que moveu Paulo a confrontar Pedro naquele momento, porque os dois entenderam que mesmo nas diferenças, a unidade prevalece. E se você olhar, a pergunta que pode ser levantada é, tá, então Pedro poderia ter saído de lá brigado com Paulo, Paulo poderia ter saído de lá brigado com Pedro,
cada um abrir sua igreja e bola para frente, né? O evangelho é que vale. É isso que a gente tem vivido nesses nossos dias aí de pós-verdade, né? Se a minha opinião é que vale, vamos montar uma igreja com a minha opinião. Aí os 30, 40 que concordarem com ela estão ali. Até ela se dividir, fica 2 de 20. Porque sempre vamos ter opiniões diferentes. O que eu estou incentivando vocês é olhar para a unidade do grupo de vocês. E olhar para o bairro onde vocês estão inseridos, para a cidade onde você está morando. E a visão de reino precisa ser maior do que a divisão que eventualmente possam surgir entre vocês. E olhar para Pedro e Paulo, para mim, fica muito evidente. Eles estavam olhando para a missão lá fora, eles estavam olhando para o mundo lá fora, eles estavam olhando para a igreja em Antioquia e para a igreja em Jerusalém. Até que a cereja do bolo é assim, o início do versículo 9 diz: então esses caras olharam para nós, impuseram as mãos e disseram: vai lá, Paulo, continua pregando para os gentios a mesma mensagem que nós vamos continuar pregando para os judeus. E vamos fazer isso debaixo de uma mesma asa, a asa do evangelho. E eles não dão nomes para as igrejas, percebem que era uma igreja só? Não precisou dar nome, não precisou a igreja de Paulo, ou a igreja que, sei lá, que vive o evangelho da gratidão, ou a igreja dos judeus que são circuncidados. Não, eles respeitavam a tradição, eles respeitavam a unidade também. Então Pedro continuou com a igreja dele, foi quem foi. Paulo continuou com o ministério dele e foi quem foi hoje, porque eles tiveram uma atitude que é resolvida simplesmente no papo, simplesmente no não falando pelas costas. Isso para mim é fundamental. Resolver meus problemas é olhar para alguém e conversar com ele, resolver nossas diferenças. E eu quero provocar vocês com 2 perguntas. Como é que você convive com a individualidade dos outros? Como é que é para você conviver com você, Pedro, olhar para um Paulo que toca melhor violão que você, que estudou no melhor conservatório disponível na cidade, e o cara é bom no que faz, e você, com teu dó, ré e o sol, você se virou muito bem até hoje. E a igreja está crescendo, a igreja precisa de mais gente, e entra alguém com toda essa habilidade. Ou muda o assunto aqui. Você é um bom design gráfico na tua igreja. E você sempre aprendeu na prática, você sempre gostou. E vem alguém mais instruído. Alguém melhor do que você. O nosso tema clássico, às vezes, nossa fala clássica a nossa sombra. Como que você convive? Paulo dá uma aula. Pedro dá uma aula de como a gente deve lidar, valorizando a individualidade de cada um. Mas como é que é na tua vida prática? Como é que você vive isso? A segunda pergunta que eu quero provocar: como é que você vive isso no teu dia a dia? Como é que o que você faz para fazer valer o teu direito, a tua opinião? Quais são os pontos que você é capaz de dar? Quantos braços você é capaz de dar a torcer? Ou quantos sapos você é capaz de engolir para ter a sua individualidade respeitada? E por que não dizer, sei lá, quantos cadáveres você está a fim de passar por cima? Você gosta de ler, leia lá A Arte da Guerra, que o Sun Tzu vai dizer assim, que eu quero construir os degraus do sucesso vão ser construídos de qualquer forma. Se sejam com o cadáver dos meus inimigos, não me interessa. Essa frase é forte. E dentro da igreja, muitas vezes, a gente faz valer a nossa opinião acima até da nossa amizade, né? Aquela velha frase, não importa a amizade, eu quero ganhar a discussão. Até onde você vai para ter a sua individualidade respeitada? E por último, gente, tem um versículo que vai estar escrito desde Gênesis até Apocalipse, que se você ler a Bíblia de novo essa semana, você vai ver esse verso aqui do início ao fim dela, dizendo que só se descobre realmente o que é amor quando se vive em comunhão. Porque se isolar, você não vai descobrir amor. Aquela explosão de cor, de sabor que é a igreja, com opinião diferente, com ponto de vista diferente, se você vive isolado, você não descobre isso. Viver isolado é mórbido, viver isolado é patologia, nós não nascemos para isso. A gente está vivendo agora, nessa época de corona, um isolamento forçado e a gente já não aguenta mais. A gente não vê a hora de voltar de novo ao ser
a reunião no grupo no domingo, no sábado, a estar junto de novo com o futebol, com o vôlei, um videogame, comer uma pipoca junto, assistindo um filme. Eu não vejo mais a hora disso voltar. Agora, viver em comunhão é isso. Pedro e Paulo nos dão essa aula. E eu quero terminar com uma frase que não é minha, mas é de uma das leituras não anotei o nome da revista aqui, Ultimato. Eles dizem assim, que viver em comunidade é saborear o novo e saber distinguir os sabores, os doces, os amargos e também os ácidos. Enfim, sabores que trazem a vida. Viver em unidade, em comunidade, é saborear o novo, é saber distinguir os sabores doces, amargos e também os ácidos. Enfim, os sabores que trazem a vida. Não viva, gente, num isolamento que você é você, eu tenho a minha opinião e a que vale. Seja como Pedro e Paulo, confrontem, passem noites em claro, se for necessário, discutindo um problema, mas tenham a visão lá fora de que o bairro é quem precisa ser alcançado, é a cidade que precisa ser alcançada, independente da tua opinião individual. O que vale não é a minha opinião, o que vale é a verdade do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Pedro está dizendo. E se você ler a carta de Pedro, eles nunca mais têm um encontro de novo, mas eles falam um do outro nas suas cartas. Paulo continua respeitando a autoridade de Pedro, e Pedro ele continua entendendo que o Evangelho também é para os não-judeus. Mesmo que Pedro tenha continuado a vida dele na igreja em Jerusalém. E Paulo nunca mais colocou os pés dele, pelo menos não antes de morrer, em Jerusalém. Então viva isso como uma lição de vida para mim, para vocês, para a liderança da igreja. O respeito ele precisa ser valorizado, a individualidade também, mas não a duras penas. O que vale, o que prevalece é a verdade do Evangelho. Deixo isso com vocês. Eu posso orar antes da gente abrir para um bate-papo aqui? Obrigado, Deus, porque a verdade do Evangelho é uma, e é uma verdade que não tem nem esquerda e nem direita. E que bom que a gente pode olhar para ela e perceber que é uma verdade, Deus, que não tem lado. Uma verdade, Deus, que ela é única, e é uma verdade que nos une, Deus. É uma verdade que é básica para a nossa salvação. E que bom que tu deixa exemplos, Deus, de brigas, de tretas inimagináveis que nem a gente ouve ali. Obrigado porque isso aconteceu e obrigado porque isso está registrado, porque para nós, Deus, é de grande valor. Peço em especial, Deus, para a liderança da nossa igreja. Peço mais específico, Deus, para a liderança da igreja, Deus, em São José, Campinas. Peço em específico, Deus, para a liderança da JEC, para cada membro ali. Que tu trate, Deus, cada um dentro da sua individualidade, como tu costuma tratar todos nós. Mas que também seja esse, Deus, o nosso comportamento um com o outro. Valorizando, Deus, cada dom que tu despejou ali, cada bênção que tu tem dado individualmente, Deus, sem inveja, sem briga, sem dor de cotovelo. E quando algo acontecer com pontos de vista diferentes, Deus, que a baliza para isso tudo seja o teu Evangelho. Que a baliza para tudo isso, Deus, seja de fato levar a mensagem do Evangelho. Que a gente não viva mais uma unidade clichê de verbo, de boca, mas uma unidade de coração. Uma unidade, Deus, que olha para fora e que estejamos, Deus, como cristãos, dispostos a abrir mão da nossa opinião pelo Evangelho. Abrir mão, Deus, da nossa opinião individual pelo coletivo, pelo grupo que olha para o Evangelho também. Nos dá essa clareza, essa certeza. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.